Hoje irei discutir como traumas apresentam como consequências, como efeitos, a hipervigilância e a evitação. Irei descrever o que é a hipervigilância e a evitação que estão presentes pós um processo traumático, como resultado de um processo traumático. É muito comum nas pessoas que viveram traumas, principalmente quando falamos de traumas relativos a relacionamentos, traumas oriundos de situações familiares, que elas experimentem uma espécie de ansiedade, pânico, um pouco desfocado, digamos, pânico social, ansiedade social. Existem transtorno de ansiedade social, pessoas que têm crise de pânico em algumas situações em relação com outras pessoas, Há uma espécie de ansiedade constante em pessoas que sofreram traumas em relações íntimas, familiares ou relações mesmo amorosas, que é uma espécie de sensação de que quando me relaciono com as outras pessoas ou me aproximo delas, algo muito ruim vai acontecer. Então, a gente pode descrever essa sensação como uma espécie de ansiedade, Algo muito ruim vai acontecer, você começa a se aproximar de alguém e tem uma sensação muito ruim. É comum em pessoas que vivenciaram esse tipo de trauma também que elas apresentem respostas típicas de um contexto traumático, que na verdade são respostas automáticas, quase que respostas cerebrais. Tem um sistema cerebral que é o mais primitivo, que é o sistema límbico. Ele é responsável por emoções primitivas, pelas emoções mais básicas, sobretudo o medo, Quando nós estamos muito afetados por algo que identificamos como um risco, apresentamos emoções muito básicas, sobretudo o medo ou a raiva, e que nos levam a certos comportamentos. Sobretudo é comum que seja um comportamento de luta, ou seja, agressividade, ou fuga, de ficar distante do objeto do medo, ou paralisação, você não saber o que acontece. É o que acontece, por exemplo, numa situação grave, Se você, por exemplo, uma pessoa que está sendo vítima de um assalto, ela pode ficar paralisada. O que está acontecendo? E está com muito medo e ela se paralisa, ela pode reagir ao assalto por impulso, ou ela pode fugir, correr, e por impulso também. Todas essas três reações são meio que automáticas, dependem muito dos processos internalizados da pessoa, Então traumas podem levar a isso. Então quando a gente fala de traumas relacionados a um contexto familiar ou relacionamentos, porque qualquer trauma pode levar a isso. E qualquer trauma pode levar a situações de ansiedade, de algo muito ruim, num contexto similar. Se você, por exemplo, foi assaltado num contexto noturno, numa situação específica noturna, você pode ficar com medo de sair à noite, ter ansiedade, ter crises achando que é algo muito ruim. Mas quando algo muito ruim pode se repetir, acontecer novamente. Mas quando nós temos um trauma relacional, das suas relações sociais, das suas relações íntimas, nós temos maiores dificuldades, porque nós temos que lidar com pessoas. E nós temos que saber o que fazer nessas relações com essas pessoas, e se tivermos crises todas as vezes que não formos nos aproximar de alguém, a situação vai piorar. A situação é muito ruim, Por exemplo, eu tenho dificuldade de dirigir devido a um trauma. Eu já participei de 2 acidentes graves, mais um bem grave. E devido a isso eu não gosto de dirigir. Devido a isso eu fico nervoso. Mas isso não envolve necessariamente outra pessoa, Imagine que se eu, por exemplo, passo por uma situação em relação a uma outra pessoa, a um tipo de figura com características específicas ou não específicas, porque quando falamos de contextos familiares falamos da socialização das pessoas, é muito pior, porque vai começar a abranger pessoas desconhecidas, abranger pessoas que se aproximam. É muito... Não que seja pior do que um trauma físico, um trauma de um acidente, mas é um contexto que vai ser mais acionado, podemos dizer assim, mais acionado. Então, um contexto abusivo pode, nas relações íntimas, pode desenvolver
respostas traumáticas, e entre essas respostas traumáticas, sobretudo a hipervigilância e a evitação. O que são essas coisas? Eu vou comentar no vídeo o que são elas. Bom, antes de tudo, por que um trauma num relacionamento íntimo pode levar ao desenvolvimento de ambas as coisas? Pode levar esse desenvolvimento porque, primeiro, isso é condicionado. Se, por exemplo, numa experiência familiar, você passa por longos anos com uma família abusiva, você vai ter uma relação em que você vai ter, muitas vezes, punição. Punição é um conceito que na psicologia behaviorista é bem ampla e abrange coisas que são desagradáveis e utilizadas para inibir comportamentos. Então, uma familiar que pune é um familiar que vai te expor a situações desagradáveis e te causam sentimentos negativos e por isso vão fazer você ter uma sensação de medo e de evitar certos comportamentos. Mas, ao mesmo tempo, você vai desenvolver muita ansiedade com medo que a punição ocorra. Um contexto abusivo pode levar, pelo condicionamento por um longo período, pela sensação de medo, a que a sua conduta de reação ao medo seja generalizada. Se você, diante do medo, luta, fuga, foge ou se paralisa, uma ou várias dessas coisas podem ser porque você, sei lá, cresceu numa família abusiva até seus 20 anos. Ou viveu com eles até 25, 30 anos. Essas respostas de luta, fuga ou paralisação podem ser generalizadas e isso significa que elas vão ser descontextualizadas. E sendo descontextualizadas, vão ser exibidas em outras relações. Né? E aí nós temos problemas. Né? Se você começa a descontextualizar e exibir com outras pessoas o mesmo problema que você viveu na sua infância, ou o mesmo problema, se a gente não falar de um condicionamento de longo prazo, mas que se viveu num casamento abusivo de alguns anos, pode ser menos do que sua infância e adolescência, pode, mas 2, 3 anos já causam efeitos, por exemplo. 10 anos causam muito mais, 20 muito mais. É mais difícil descondicionar esse processo. Bom, então o que a gente chama de hipervigilância? É estar sempre alerta ao perigo. É uma característica do trauma, você está sempre alerta ao perigo. Se você está diante de situações análogas à situação do trauma, não precisa ser uma pessoa análoga, mas uma pessoa com características parecidas, ou simplesmente, dependendo do grau de generalização, se seu trauma é relativo a relacionamentos, basta se relacionar e se ter intimidade com a pessoa, seja numa amizade ou num relacionamento íntimo, amoroso, você começa a ficar alerta. Não vai dar certo, essa pessoa não gosta de mim, um pouco paranoide, acreditando que vai acontecer o pior, ou que a pessoa está te enganando, começa a ter uma instabilidade emocional, muito medo daquela relação. Muitas pessoas sabotam amizades e trabalhos, se afastam de grupos que gostavam de participar por causa dessa experiência, de estar muito alerta, porque cansa, você está sempre com medo, cansa. E você passa a ter distorções cognitivas, como existe um medo em relação a algo que você não é necessariamente seu contexto inicial, mas que você sente da mesma forma, você começa a criar pensamentos que ajudam a explicar aquilo, tentando ver o negativo mais do que o positivo. Você está numa nova relação, você vai ver o negativo mais do que o positivo. Muitas pessoas que foram vítimas de relacionamentos abusivos apresentam essa resposta de hipervigilância, começam a estar com alguém agradável e sentem tanto medo de repetir aquilo que se afastam, porque sobrecarregam no medo da ansiedade. Né? Pode até ter reações exageradas, acusatórias da outra pessoa, mas porque viveram isso antes. Isso é particularmente comum em pessoas que têm transtornos de personalidade desenvolvidos ao longo da sua infância. Né? Pessoa que viveu por muito tempo numa família abusiva pode desenvolver um transtorno de personalidade devido ao elemento traumático e ter também hipervigilância análoga a do que a gente chamaria de estresse pós-traumático. Ou estresse pós-traumático complexo, que é quando se envolve na família ao longo de muitos anos. Então, é possível que essa pessoa tenha reações muito exageradas e mais frequentes ainda, né? Distorções da realidade muito graves. E nesse caso, ela vai estar sempre hipervigilante. Eu diria que a fronteira de uma pessoa simplesmente traumatizada por uma relação ou por uma família, uma pessoa com transtorno de personalidade
a instabilidade emocional, as distorções cognitivas e as reações excessivas a isso são muito maiores em transtornos de personalidade, uma diferença de grau e muito mais difícil de tratar. Mas no caso de um trauma, existem as mesmas coisas, instabilidade e distorções são as pontuais. E o que acontece é que vai ter um gatilho mais pontual que vai fazer com que você perceba alguma ameaça. Né? É muito comum, e falando com vocês que passaram por, que me seguem, então passaram por situações desse tipo, que quem tenha vivido em famílias assim, ou que teve relacionamentos íntimos com pessoas assim, que tenham características abusivas, procurem demais nos outros essas características, é um modo de se proteger. Só que existe uma fronteira entre procurar racionalmente, identificar características que são más para você, então você se afasta do que você está com medo constante. Começou a se relacionar em medo. Muitas pessoas sabotam relações que podem vir a ser legais por estarem com medo de se repetir a mesma coisa que aconteceu no passado. Né? Então, a hipervigilância é isso. Medo dessa repetição que te coloca numa situação de alerta constante. Ela traz como resposta, como consequência, a evitação. Se você, tentando estar em situações próximas de outras pessoas, ou tentando estar próximo de um contexto traumático, sente muito medo, é comum que esse medo te desgaste, que esse medo te faça sentir emoções ruins, te canse, você vai sentir um cansaço. Então, você entrando numa relação, você vai sentir um cansaço e você, de repente, vai desistir. Você vai passar a evitar lugares, contextos ou pessoas que possam lhe causar essa hipervigilância. Você pode evitar a socialização com certas coisas ou evitar certas práticas. Eu dei como exemplo o fato de eu não gostar de dirigir. O que eu faço? Cara, eu fiquei 7 anos sem renovar minha carteira para eu não ter que emergencialmente dirigir. Eu renovei esse ano. 7 anos, é muito tempo. E aí eu botei na cabeça que eu tenho que enfrentar essa situação. E principalmente porque às vezes você pode ter que dirigir emergencialmente para levar alguém para um hospital ou para alguma coisa assim, ou você está num lugar, você não bebe, mas seus amigos bebem, você tem que dirigir o carro deles. Eu me conscientizei disso, né? Principalmente eu moro longe da minha família, mas caso eu esteja perto, tenha que dirigir, levar alguém ao médico, alguma coisa assim, ao mercado, fazer coisa para minha família. Eu pensei, tá, então eu tenho que reaprender a enfrentar esse medo. Mas a minha resposta foi a desistência. Eu desisto, eu não vou dirigir, eu fico nervoso, eu fico estressado. Foi desistência. Então eu tive uma resposta, eu tinha hipervigilância dirigindo, e em consequência disso que me desgastava, eu ficava suando, frio dirigindo. Eu aderi à evitação, eu parei de dirigir. Eu simplesmente não fui mais fazer essa coisa que me desgastava. Me levou à desistência. Quando se tratam de relações sociais é pior, como eu falei antes, porque você vai desistir de ter amizades ou desistir de um relacionamento, ou você vai desistir, sei lá, se você teve um contexto muito nocivo de emprego, de um novo emprego, a gente não pode desistir de um novo emprego, né? Só se você tiver uma situação financeira muito boa, mas não dá, a gente tem que continuar a nossa vida. Então medo, esse medo que faz você evitar situações pode te levar ao isolamento. Pode te levar a não tentar mais. Né? Tem um conceito da psicologia comportamental que é desamparo aprendido. Desamparo aprendido se refere a uma situação em que uma pessoa é exposta a punições frequentes, independente do que ela faz, ela é punida. A gente pode pensar num contexto familiar de traumático, existe isso, muitas vezes você faz as coisas certas e é punido do mesmo jeito, então você tem um desamparo aprendido porque você agiu mal, é punido, é o esperado, mas se agiu bem, é punido também, então você já não sabe o que fazer e você deixa de tentar. O desamparo aprendido vai dar errado mesmo, não vou tentar, não vou fazer mais nada. As pesquisas, quando eram mais comuns de ser feitos com animais, hoje não se faz mais pesquisa com animais. Na psicologia, quando se fazia, se mostrava que certos animais, quando expostos a certas punições, eles com o tempo desistiam.
seres humanos também, com o tempo, desistem. Porque é muito ansiogênico, gera muita ansiedade e causa muito medo que você fica estressado, cansado. Se eu passava uma tarde dirigindo, eu ficava cansado. Tem pessoas que passam uma tarde socializando e estão muito cansadas e têm dificuldades até de se manter em empregos muito sociais. Tem que se manter em empregos mais isolados, em casa, né, home office, ou trabalhando no escritório onde elas podem trabalhar sozinhas no computador, né, e não vão conseguir estar sempre em contato, que vão ficar desgastadas. Não conseguiriam trabalhar numa loja, por exemplo, que você tem que estar sempre em contato com o cliente, que aquilo desgasta. É o que acontece. Você está sempre hipervigilante. Se você acha que as pessoas te julgam, vai estar sempre hipervigilante, já estão me julgando, estão pensando mal de mim. E se for numa relação íntima, piora, né? Então a hipervigilância pode, devido ao desgaste que ela provoca, o medo, a sensação de que tem um perigo próximo, a evitação. Então elas são respostas causadas por uma experiência traumática. Elas são uma amplificação da ansiedade. Pessoas que passam por trauma já são ansiosas. A hipervigilância é algo nesse contexto amplia a minha ansiedade ao ponto que eu estou quase tendo uma crise de pânico. Eu estou com muito medo. Eu quero sair daqui, né? E a evitação você segurou esse medo e não aguenta mais, está desgastada, não vou fazer mais isso. Tem pessoas que após muito tempo vivendo a hipervigilância se afastam do contexto. Conheço uma pessoa, por exemplo, que após um relacionamento abusivo não conseguia mais frequentar nenhum espaço que a ex estava sem entrar em hipervigilância e ficar olhando para tudo que é lado. Com o tempo passou a evitar os espaços, com o tempo se mudou, porque era muito causador de ansiedade. Bom, então há esse ciclo. A hipervigilância leva à evitação. Mas vamos pensar, se você está hipervigilante e você evita, o que vai acontecer quando você tentar de novo? Você ainda não enfrentou o contexto. Você vai ficar mais hipervigilante ainda, porque você não está acostumado com de voltar ao contexto traumático. Então você vai ter mais evitação ainda. Então é um círculo em que se reforça negativamente, que é uma conduta circular. Quanto mais você está em hipervigilância, mais você evita, e mais você tem hipervigilância quando você volta a tentar, e mais você vai se evitar e leva ao isolamento e a muito estresse. Então, uma única maneira de romper é se enfrentar essas situações, ou seja, ser capaz de construir novas amizades, construir proximidades ou enfrentar a situação traumática, como eu resolvi fazer, por exemplo, e pretendo fazer em relação a dirigir, né? Eu espero que quem veja esse vídeo no futuro já esteja numa situação em que eu tenha isso normalizado, né? É muito mais fácil de normalizar do que quando envolve seres humanos, porque o carro está sob o meu controle. O trânsito não, mas o carro está sob o meu controle. Mas os outros não, né? E os outros são muitos. Então uma forma saudável de lidar com isso, de superar, é sofrido. É o enfrentamento. É aprender o que você tem que aprender sobre quais são os motivos que causam sua hipervigilância. E a partir de conhecer, olha, eu, por exemplo, conheço o meu é bem definido. Porque é um objeto, é uma conduta de carro, dirigir. Mas quando é a vida social, a gente tem que aprender a entender. E aprendendo a entender, nós vamos saber, olha, eu estou ansioso e estou assim porque eu estou lidando com uma pessoa que eu gosto, ou com um novo contexto de trabalho, uma nova amizade, um novo relacionamento. Então você aprende. Primeiro você aprende. Depois, por meio da socialização nessa situação, já estando informado dos seus medos e das dificuldades que você enfrentou antes, você desenvolver flexibilidade. Como você vai desenvolver flexibilidade? Vendo que cada pessoa é uma pessoa. Nem todo mundo vai ser a mesma pessoa que te traumatizou. Nem todo contexto é perigoso igual. Cada contexto tem suas especificidades e todas as pessoas são diferentes. E sendo diferentes, elas vão ter características diferentes, as coisas não vão simplesmente se repetir, né? Desde que você saiba o que te fez mal, né? Então você não repete.
há a possibilidade de voltar à normalidade. É importante apoio psicológico nesse processo, tá? Não estou dizendo que sozinho dá. Em geral, eu digo, sozinho é mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Demora mais tempo. Então, o melhor é você buscar um apoio psicológico. Então, o que nós podemos fazer individualmente, para além do apoio psicológico? Identificar as causas. O que causou seu trauma? O que faz você ficar ansioso? Qual é o gatilho? Né? Compreendendo o contexto que você fica ansioso e que você fica hipervigilante, você pode desenvolver modos de se adaptar ou buscar apoio nesses contextos. Práticas, não fugir simplesmente de estar nessa situação e se sentir seguro. Dirigir sozinho é ruim para mim, talvez eu queira dirigir as primeiras vezes com alguém do meu lado. Com alguém. Então isso pode ser tranquilizador. Me relacionar com alguém pode ser ansiogênico. Uma pessoa que passa um trauma num relacionamento, pode. Então eu posso estar em apoio psicológico para que minha psicóloga converse, para eu conversar com alguém sobre esse meu relacionamento, servir como uma fonte de apoio, para eu identificar melhor o que eu estou passando. Então você pode ter outras pessoas como fonte de apoio nesse tempo até haver uma adaptação. Então reconhecer quando eu estou com ansiedade, permite que na hora que eu tenho minha ansiedade, isso não desande para um pânico, para uma hipervigilância. Então, frente ao medo, é possível, enfrentando ele, romper com o medo num longo prazo. Romper pelo menos com a circularidade. Você pode continuar tendo medo, mas você saber, esse meu medo é irrealista porque nesse contexto não é igual ao anterior. Então isso permite romper com a circularidade. Né? Quando a gente fala então de hipervigilância e evitação, a gente está tentando romper um círculo, né? Para poder ter uma vida, digamos, boa, uma vida em que você, compreendendo os contextos, consegue, apesar de sentir um pouco de medo, aos poucos melhorando, né? E isso, claro, você vai precisar identificar as causas, identificar o contexto, as situações e contar com o apoio de outras pessoas.